Hora do nosso encontro de família, CNN Money e CNN Brasil juntos. Hoje temos a nossa querida Lucinda Pinto. Bem-vinda, querida. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Que bom. Lucinda, a gente estava ouvindo aqui um pouco a Marcela Cauaúd, você acompanhou a preocupação com os sinais que vieram do Focus. Mas há também uma correlação com a decisão dos investidores no Brasil. Afinal de contas, o brasileiro, mesmo diante de um quadro macroeconômico, está mais pessimista, está investindo mais, porque a gente sabe é que o estrangeiro está vindo para o Brasil, com tudo. Mas e o brasileiro? O que ainda está na lista de preocupação do investidor brasileiro? Thaís, além dessa agenda aí de questões todas globais, o brasileiro também está olhando para a falta de decisão em alguns aspectos. Não temos ainda duas cadeiras das diretorias do Banco Central definidas, uma delas fundamental, que é a de política econômica. Esse diretor é simplesmente aquele que baseia ali muitas das informações para a definição de taxa de juros. A gente tem hoje um diretor, o Paulo Piketty, acumulando a função de diretor de assuntos internacionais e de política econômica. Ele é um grande macroeconomista, mas esse sinal de demora de definição de quem vai ser realmente esse diretor, isso é uma má notícia. Isso deixa o mercado desconfortável. É esse diretor que tem que escrever, por exemplo, a ata do Copom. E num momento com tanta sensibilidade, tão difícil tomar essa decisão sobre taxa de juros, realmente fica um pouco aquela sensação de uma certa negligência com esse ponto importante. Um outro aspecto que está preocupando é a CVM. Até agora, o governo não definiu quem será o presidente definitivo. Estamos com um presidente interino há 9 meses. E das 5 cadeiras da diretoria da autarquia, só 2 estão escolhidos. Nós temos 3 vagas ali. E esse é um outro tema super importante aqui. É o xerife do mercado de capitais, né? A Comissão de Valores Imobiliários. A CVM foi super atacada recentemente por conta de todos os problemas aí provocados ou conhecidos, né, a partir da crise do Banco Master. E essa demora também tem provocado, inclusive, segundo os advogados, um atraso em alguns processos importantes. Esse ano não houve nenhum julgamento relevante e a gente sabe que tem muitos temas aí na pauta que precisam ser definidos. E, por fim, a própria demora aí na aprovação da PEC da autonomia do Banco Central. Um momento super delicado. A gente sabe que esse é um assunto que está sendo arrastado há anos. O relator já entregou na CCJ o seu parecer e agora estamos aí na expectativa. Então, aqui no Brasil, além de tudo o que está acontecendo, inflação em alta, guerra, petróleo, todas essas questões, a gente ainda tem um quadro aí de desaparelhamento, digamos assim. De preocupação. E aí, como é que fechamos hoje o mercado? Thaís, hoje o mercado ficou de lado, né? Então, aquele mercado morno. A gente viu o petróleo subir novamente por conta dessas dúvidas todas sobre o conflito. Ainda prevalece entre os analistas a ideia de que em breve vamos ter um acordo porque os Estados Unidos têm muita pressa, mas seja como for, essa instabilidade no noticiário fez o petróleo fechar hoje em alta de 5%. E por conta do desempenho da Petrobras, o Ibovespa conseguiu ficar aí no terreno positivo, subiu 0,20%. E o dólar caiu mais um pouquinho aí para R$ 4,97. E continuamos também nos favorecendo dessa leitura de que o Brasil está um pouco mais protegido por conta de sermos produtores do petróleo. O que não nos isenta dessa situação que realmente é bastante preocupante de inflação, que é um quadro que agrava um outro problema que a gente está enfrentando, que é do endividamento, né, Thaís? Exatamente sobre isso que eu quero te dizer. No fim de semana a gente viu novas pesquisas, o Datafolha está indo muito em cima disso, querendo mapear, entender quem está devendo o que para quem. E essa é uma das maiores preocupações hoje do governo. Como lidar com o endividamento das famílias. É isso mesmo. A gente tem aqui até a próxima tela, mostrando aqui que 67% dos pesquisados pelo Datafolha declararam que tem alguma dívida financeira e 33% não tem nenhuma. Agora, desse universo de endividados, 21% estão com dívida bancária atrasada. E aí é curioso que daqueles que declararam que pegaram dinheiro emprestado de família, 41% não pagaram. Quer dizer, a situação está bastante apertada. E quando isso acontece, Thaís, o que na prática as pessoas fazem? Acho que 3 coisas a gente pode mencionar. Primeiro, elas começam a fazer aquele erro, né, de rolar a dívida no cartão de crédito, que é, no fim... A pior opção. É a pior opção, mas é a linha mais fácil, né? Ela não precisa pedir, então ela simplesmente deixa de pagar. Essa é uma coisa. Ela deixa de consumir
ela tira produtos do carrinho, isso os varejistas já têm relatado, realmente primeiro uma troca de produto, né, de mais caros por mais baratos e depois simplesmente suspensão de consumo. E a terceira coisa é atrasar contas de consumo, e a gente vê aqui na próxima tela que isso está acontecendo. Então, conta de telefone, conta... a gente vai ver numa outra tela que as pessoas estão declarando que elas estão com conta de telefone, conta de luz, IPTU. Acho que é a próxima tela, É a próxima tela. A gente já traz essa daqui, guarda essa para daqui a pouquinho. Para daqui a pouquinho. Que é uma situação também super limite, né? Porque daqui a pouco elas têm esses serviços cortados, suspensos, é um problemão. Mas voltando aqui para essa então questão deixa. aqui... Então vamos deixar vamos manter aqui. A situação do endividamento aqui, eu acho que a gente tem provocado muita reflexão de todos os lados, né? Então, tem uma questão seríssima de educação financeira. Obviamente que tem um problema de renda, tem um problema, eventualmente, de desemprego. A gente sabe que... O custo da dívida também é muito alto, né? Muito alto, mas tem uma questão de... educação financeira no sentido de que as pessoas elas estão sendo muito bombardeadas por oferta de crédito. É muito comum qualquer serviço que qualquer compra, operação que você faça por algum aplicativo, às vezes nem necessariamente uma venda, mas você tem a possibilidade de parcelar e as pessoas muitas vezes perdem o controle e o custo é alto, parece às vezes uma diferença pequena ali, né, na parcela e tudo, mas aquilo vai se somando. Só que eu queria trazer aqui de novo essa informação que a Ambima revelou numa pesquisa que ela realizou recentemente, mostrando a situação do brasileiro que não tem reserva financeira. Então, segundo a pesquisa da Ambima, 31% das pessoas não tem nenhuma reserva financeira. 10% tem para apenas uma semana. Somente 6% dos entrevistados declararam ter uma reserva para 1 ou 2 anos e 3% para mais de 5 anos. Então, a gente tem realmente um quadro do brasileiro vivendo numa situação limite financeiramente. Agora, Thaís, esse é um assunto que não é uma novidade, não é uma grande surpresa. Os bancos todos publicaram seus balanços no início do ano, a inadimplência era uma informação conhecida, os institutos de pesquisa já vêm trazendo todos esses dados, fazendo esses alertas. O curioso, e eu queria chamar a atenção para isso, porque que de repente isso virou um assunto de governo. Aquela tela que você estava chamando a atenção, telefone celular e internet 12%, isso. Impostos ou taxas 12%, luz 11%, muito parecido, né? Esses três. Pronto, agora ficou mais fácil. Água 9%, mensalidade escolar, gás é menos 3%, aluguel 3%, plano de saúde 2%. Você vê que é uma questão, inclusive, assim, de prioridades, né? Exato. Fica sem o celular, mas não deixa de pagar o aluguel, não deixa de pagar o plano de saúde, exato. A conta de gás e tudo exato. mais, né? Mas só para concluir, Thaís, assim, quando isso começou a bater em pesquisa eleitoral, é que virou um discurso de governo. E o risco é que se tome alguma iniciativa aqui mal elaborada, mal planejada, mal pensada, que não resolva o problema, só coloque aí uma aguinha fria nessa fervura. Para a gente fechar, Lucinda, notícia corporativa vai mudar o comando da Apple. Isso, sai o Tim Cook e entra o John Ternus, que já é um vice-presidente que está na Apple há 21 anos. Essa saída do Tim Cook já era esperada, mas o fato deles terem trazido alguém que está lá há 21 anos é uma demonstração de que a Apple não pretende fazer uma ruptura, pretende fazer continuidade e continuar a sua aposta em hardware. Acho que essa é a grande informação. O Tim Cook também era um cara da casa, né? E que acabou subindo, né? Exato, mas ele é alguém que investiu muito em crescimento, em retorno, e a leitura que está se fazendo, na medida em que você traz alguém que era responsável ali pelos produtos, ele era um engenheiro, sob o seu comando, tinha produtos como o próprio iPhone, o Mac, então o fato dele ser alguém de produto sinalizou para o mercado que a ideia é seguir aí nessa toada de integração de produtos e tal. Agora, ele assume no momento de bastante desafio regulatório e toda a questão de inteligência artificial aí na mesa e que vai transformar todas essas big techs. Claro. Obrigada. Vem aí mais uma era, né? Mais um tempo de Apple para o mundo inteiro. É isso aí. Obrigada. Até amanhã. Obrigada, até amanhã.